Fala galera, você está no canal Carro da Hora, onde eu trago diariamente conteúdo automotivo. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês quanto um carro elétrico gasta de combustível, entre aspas, né? Porque combustível mesmo não gasta, o combustível é a eletricidade. Então, como a gente está acostumado aí em quilômetros por litro para analisar aí o consumo dos carros, eu vou converter esse consumo elétrico para quilômetros por litro para a gente ver se os carros elétricos realmente são tudo isso que prometem. E no final do vídeo eu vou trazer como que eu fiz a conta, né, para vocês verem aí e tirarem suas próprias conclusões, mas é uma conta simples. Então, começando aqui pelo Renault Kwid elétrico, né, ele tem 186 km de autonomia. Eu também estou pegando sempre a autonomia do Inmetro, né, que ela é pior ali do que a autonomia internacional. Então, para quem não sabe muito bem, né, existe dois tipos ali de medidas para a autonomia desses carros elétricos. Um é a medida NDC, que é internacional, e depois o Inmetro trouxe um novo método ali de medir a autonomia dos carros. Então, o método do Inmetro, por exemplo, abaixou muito a autonomia de todos os carros elétricos. Ou seja, o valor que eu vou te falar aqui, no mínimo aquilo você vai fazer. Então, na minha cidade, a gasolina está custando R$ 5,80, e o quilowatt-hora na conta de energia está em 0,8, né? Ou seja, 80 centavos. Então, o Renault Kwid E-Tech, 186 km de autonomia e bateria de 26,8 kWh. Então, para você encher essa bateria, você faz 26,8 vezes 0,8, que é os 80 centavos que custa cada quilowatt-horas. Então, você vai ter R$ 21,44 para fazer uma recarga completa no Renault Kwid elétrico. E esse mesmo 21,44 andam 186 km, né? Convertendo para gasolina, ou seja, eu vou dividir esse valor aqui por 5,80, que é o preço da gasolina, dá 3,69 litros. É como se o tanque desse carro tivesse 3,69 litros. Então, quando você divide os 186 km de autonomia por 3,69 litros que está ali no tanque, você tem ali o consumo do carro de 50 km por litro na gasolina. Ou seja, é um consumo muito bom, né? É o dobro de carros híbridos, por exemplo, né? Dos melhores carros híbridos, porque tem carro híbrido que faz 15 km por litro. Então é o dobro de consumo ali, o dobro de eficiência, na verdade, né? Não o dobro de gasto, o dobro de ser melhor, né? A metade do gasto, na verdade, de um carro híbrido, por exemplo, do melhor híbrido, né? Se pegar um híbrido ali que faz 25 km por litro, o elétrico ali gasta a metade, mas a mídia, né, as pessoas praticamente ignoram o consumo de um carro elétrico, né, mas ele existe, como eu estou mostrando aqui para você. Então o Renault Kwid, ele faz 50 km por litro, só que ele tem um 0 a 100 de 14,6 segundos e a velocidade máxima de 130 km por hora. O motor dele tem 65 cavalos e 11,5 kg de torque. Então, tipo assim, é um carro fraquinho, mas que consome bem. Então, basicamente, vocês já viram ali como é que faz a conta, né? Eu não vou mostrar detalhadamente no final, não, que não precisa, né? É muito simples a conta. E agora vamos falar do Chery iCar, né? Que é um dos carros elétricos mais baratos do Brasil também. O motor dele tem 61 cavalos e 15 kg de torque. Aqui tem mais torque, né? O 0 a 100 dele é em 12,9 segundos e a velocidade máxima de 120 km por hora. A velocidade máxima é menor, mas o torque é maior. Então o Chery iCar, ele tem 197 km de autonomia e a bateria dele aguenta aí 30,8 kWh, né, que equivale a R$ 24,64, né, dividindo ali pelo consumo na conta de energia. E se você dividir pelo preço da gasolina, dá 4,24 litros no tanque ali do iCar. Então, quando você divide a autonomia pelo combustível que tem ali no tanque, você tem 46 km por litro para o Chery iCar na gasolina. Então, ele gasta um pouquinho mais que o Kwid, só que ele é um pouquinho mais forte também ali no torque. Então também é um consumo bem relevante, né? Mas eu queria saber o que vocês acham, né? Vocês achavam que era melhor ainda, ou que era isso mesmo, ou que não gastava nada? Comenta aí embaixo se você tá achando assim um absurdo esse consumo, né? Eu queria realmente saber qual é a opinião de vocês. Eu acho um bom consumo, mas também não é milagre nenhum, né? E outro carro que vamos calcular também é o Jaque EJS4. Esse carro aqui já tem 150 cavalos e 34,7 kg de torque, então é um motor bem mais forte, né? Autonomia de 256 km e a bateria de 55 kWh. Então uma carga completa da bateria aí custaria R$ 44,00
e dividindo por 5,80, que é o custo da gasolina, você tem 7,5 litros nesse tanque. Então, quando você divide os 256 km pelos 7,5 litros, na verdade, esse carro ele faz 34 km por litro, né? Acaba não sendo mais aquele milagre, né? Porque muitos carros aí híbridos, né, conseguem chegar nesses 150 cavalos aí com 20 km por litro, por exemplo, né? Então, assim, começa a ficar estranho, né? Realmente é complicado. Você investir aí num carro 100% elétrico e não ter ali o consumo absurdo que você espera, né? Então, por isso eu acho importante esse tipo de vídeo, né? Porque às vezes na sua cidade também a tarifa energética é bem mais alta, né? Aqui é 0,8, mas tem lugares que é 0,85, 0,90, 0,95. Então acaba piorando um pouco esse consumo, né? Mas tem lugar também que a gasolina é mais cara que aqui, né? Então fica elas por elas. E eu volto a lembrar, né, galera? Esses carros que eu tô mostrando, eles estão com a autonomia do Inmetro. Essa autonomia do Inmetro é bem pior do que a internacional, né? Então eu acho que no mínimo isso aqui o carro vai fazer. Galera, sabe o que é mais econômico que todos esses carros elétricos? É você deixar um like, se inscrever no canal. Não custa nada e me ajuda imensamente. Para mim é como se você estivesse dando uma nota de R$50 na mão. E um dia eu tenho certeza que eu vou trazer algum conteúdo sobre carros aqui que vai te ajudar muito, porque essa é a intenção aqui do canal. Beleza, galera? Tamo junto, obrigado pela força. E o próximo carro que eu quero mostrar é o BYD Dolphin, 95 cavalos e 18,3 kg de torque, ou seja, ele é bem mais forte tanto que o Renault Kwid, tanto que o iCar, né, que o Chery iCar. E ele ainda oferece uma autonomia bem grande, né, 291 km de autonomia e a bateria de 44,9 kWh. Então uma carga completa custaria aí R$ 35,92, dividido por 5,80 daria 6,19 litros de gasolina nesse tanque. Então o consumo aí, dividindo a autonomia dele pela litragem no tanque, dá 47 km por litro para o Dolphin. Então, assim, ele é um carro que gasta quase o mesmo tanto que o Kwid e que o iCar, só que ele é muito mais eficiente, né? Porque tem um motor bem mais forte. Então aqui a gente tem um 0 a 100 de 10,9 segundos e velocidade máxima de 150 km por hora. Dá para entender porque que esse carro faz tanto sucesso aqui no Brasil, né? Mais de 3.000 reservas aí para o carro antes mesmo da BYD chegar no Brasil. E agora o BYD i1 Plus. Esse aqui é 100% elétrico também, né? E ele custa R$270 mil, a faixa de preço ali do Aval H6, né? A autonomia dele é de 294 km e o motor dele tem 204 cavalos com 31 kg de torque, é bastante torque, né? E a bateria aguenta 60,5 kWh. Então esse carro aqui ele tem um 0 a 100 que é bem invejável, né? 0 a 100 dos Jetta TSI 2.0, né, na época. Aceleração 0 a 100 em 7,3 segundos e velocidade máxima de 160 km por hora. Então, para entregar tudo isso, né, 60,5 kWh, você vai ter que gastar aí 48,4 para dar uma carga completa, o que equivale a 8,3 litros de gasolina quando você divide esse valor aí pelo preço da gasolina. Então, o consumo dele, quando você divide a autonomia pela litragem no tanque, dá 35 km por litro de consumo. Ou seja, um carro elétrico ali para andar, é um SUV também, né? Para andar igual um Jetta, tem que gastar aí 35 km por litro. É um consumo até que bacana, porque o carro é muito forte assim, na comparação, né, com outros carros semelhantes. Ele é muito espaçoso e muito pesado, né? Então, sei lá, é um consumo justo, né, querendo ou não. Por exemplo, é muito mais justo do que o consumo do EJS4, né, convenhamos. E agora o Peugeot E208, né, um elétrico bem forte, ó, 136 cavalos com 26,5 kg de torque. E ele faz o 0 a 100 em 8,3 segundos, né? Então é bem fortinho, sim. 150 km por hora de velocidade máxima. E a bateria dele aguenta bastante carga, né? 50 kWh de carga com 220 km de autonomia. Isso do Inmetro já, né? Então com R$40 você faz uma carga completa que dá 6,89 litros e o consumo dele aqui, ó, 31,9 km por litro, né? Começa a ficar estranho, né? Será que compensa mesmo? Não sei. Quer dizer, compensar compensa, né? Mas é que o carro custa tipo 230 mil, né? Pelo amor de Deus. Autonomia de 220 quilômetros. Galera, a gente tem que concordar também aí que os carros elétricos estão embrionários ainda, né? Essa autonomia teria que melhorar bastante, né? Sei lá, pelo menos o dobro disso já ficaria bem interessante. E por fim, o Fiat 500e, né? Mostrando aqui uma empresa tradicional no modo ali dos carros elétricos. Então 118 cavalos de potência com 22,4 kg de torque, então tem bastante torque. Capacidade da bateria de 42 kWh e autonomia de 227 km. É bem parecido com o Peugeot 208.
O 0 a 100 dele é em 9 segundos, né, um pouco mais lento, e velocidade máxima de 150 km por hora. Então o consumo do Fiat 500e fica em 39 km por litro, né, bem melhor que o do Peugeot 208. Só que ao mesmo tempo ele é um pouco mais fraco também, né? Então dá pra ver aí, né, galera, o consumo desses carros elétricos. Mas a intenção do vídeo não é falar mal dos carros elétricos e nem falar bem, né? Eu tô só mostrando aqui qual que é o consumo, né? Bem melhor do que de um carro a combustão. E eu vejo que o que atrapalha muito os carros elétricos é realmente a autonomia, né? E o Brasil é um país muito grande que, ao meu ver, né, como a tecnologia está hoje, dificilmente a gente deixaria de ter carros a combustão. Uma pessoa comentou no meu vídeo que queria viajar de São Paulo para o Nordeste, né? E é 2.600 quilômetros. É muita coisa, né? Então, para fazer uma viagem desse tipo com um carro elétrico é basicamente impossível, né? Até com paradas, porque mesmo um carro a combustão, você tem que parar ali umas 6 vezes e tal para abastecer, né? Porque querendo ou não, um carro a combustão também tem ali seus 500 km de autonomia, 400 km de autonomia, principalmente os carros 1.0, né? Então eles têm um tanque pequeno. Então mesmo um carro a combustão você tem que fazer ali umas 6 paradas numa viagem dessa, né? Imagina um carro elétrico, é impossível hoje um carro elétrico, mesmo que seja um BYD ali, o i1 Plus, não tem como fazer uma viagem dessa, né? É proibitivo, na verdade. Já, por exemplo, na Europa, onde é tudo muito perto, onde um país é basicamente a distância de uma cidade próxima aqui no Brasil, né, acaba sendo bem mais viável os carros elétricos, né? Ou então para quem usa só em perímetro urbano, né, quem usa carro para trabalhar, para ir no supermercado, para ir no shopping, com certeza absoluta um carro elétrico vai te servir muito melhor do que um carro a combustão. Afinal, ele gasta metade do que um carro a combustão gasta, né? E agora que os carros elétricos estão chegando aí num preço muito próximo dos carros a combustão, compensa bastante para quem tem esse tipo de uso, né? Então a ideia central aqui é a gente conversar, né? Eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que esse consumo é bom? Realmente é isso que vocês achavam que fosse, né? Então deixa aí nos comentários e vamos falar sobre carro aqui no canal com todo o respeito do mundo, beleza? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Falou!